Bem, indo para o que interessa, que é o estudo da Palavra de Deus, quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis. Você que está aí nos acompanhando através dos canais desta igreja, sinta-se à vontade, viu, para comentar, para interagir, para participar conosco. É um momento muito especial para a gente crescer juntos. Se tiver pedido de oração, se quiser interagir aí com as experiências e lições que nós estaremos passando aqui, fique à vontade, você está em casa e certamente vai participar muito bem deste momento especial ao longo desses dias também, nesta semana. Gênesis capítulo 5, o primeiro livro da Bíblia aqui no Antigo Testamento. Antes de lermos os versos que separei para este momento, eu quero aqui contextualizar um pouco o capítulo 5 de Gênesis. O capítulo 5 de Gênesis, se você nunca percebeu, ele registra a existência das primeiras gerações humanas na Terra. E o mais curioso é que quando a gente olha para esse capítulo, ele soa como um canto fúnebre. Mas como assim, pastor? Eu vou te explicar. Por que ele soa como um canto fúnebre? Porque por diversas vezes aparece aqui a expressão "e morreu". Já percebeu? Olhou para o texto? Olha para o texto aí que você vai ver. Por exemplo, aqui no verso 5, olha o que diz aqui no verso 5, falando sobre Adão. Adão viveu ao todo 930 anos e morreu. Olha o verso 8, falando sobre Sete, filho de Adão. Sete viveu ao todo 912 anos e morreu também. E aí você pula agora para o verso 11. Enos viveu ao todo 905 anos e morreu. Então, por conta dessa expressão, que se repete várias vezes, a expressão "e morreu", a gente diz que o capítulo 5 soa como um canto fúnebre. Só que, de repente, o canto fúnebre ele é quebrado. A sequência é quebrada, porque aparece um personagem, Enoque, e a Bíblia diz aqui para a gente que ele não morreu, que ele simplesmente foi arrebatado, foi levado para o céu, não passou pela experiência da morte. Vamos ler? Vamos ler aqui a partir do verso 21, onde essa sequência do canto fúnebre é quebrada. E diz aqui, a partir do verso 21, nós vamos ler até o verso 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E depois que surge Enoque, depois que ele é arrebatado, o canto fúnebre volta. Perceba aí no verso 27, falando sobre Matusalém, filho de Enoque, que diz: Matusalém viveu ao todo 969 anos e morreu. Quem é Enoque? Além desse registro que nós acabamos de ler a respeito dele, nós encontramos outras duas referências no livro de Hebreus, onde diz lá que ele não experimentou a morte, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E também no pequeno livro de Judas, que faz ali uma menção também a Enoque, que profetizou o julgamento iminente do Senhor sobre os ímpios. No entanto, meu querido amigo, meu querido jovem, você que nos acompanha através deste canal, dessa transmissão, a característica mais intrigante que nós temos a respeito de Enoque é nesta porção que nós acabamos de ler, em que diz que Enoque andou com Deus. Olha que coisa extraordinária. Enoque andou com Deus. Como é possível uma pessoa andar com Deus de uma maneira assim tão conecta, de uma maneira assim tão perfeita? Como isso é possível? Isso não desperta curiosidade em você? Isso não desperta em você assim algumas perguntas? Como isso é possível? Como andar com Deus? Às vezes a gente lida, com adolescentes, jovens, e quando temos a oportunidade de estudar um pouco sobre Enoque, eu pergunto para eles se é possível. Vocês acham que é possível hoje, em pleno século 21, nós andarmos com Deus como Enoque andou no passado? E alguns são sinceros em dizer: olha, pastor, eu acho que no tempo de Enoque era muito mais fácil para andar com Deus. O tempo em que Enoque viveu não tinha essa acessibilidade toda que nós temos hoje ao pecado. Naquele tempo era mais fácil. E aí eu provoco, perguntando para eles: será mesmo? Será que o período em que Enoque viveu era muito mais fácil para andar com o Senhor do que os nossos dias?
Vamos pensar aqui bem. Enoque era a 7ª geração desde Adão. É interessante e curioso que dos próprios lábios de Adão, o seu tataravô, Enoque ele aprendeu sobre a triste história da queda. Como também dos mesmos lábios, ele aprendeu sobre a bendita esperança do Redentor que viria. Enoque vivia naquele período que nós conhecemos e denominamos como o período antediluviano, ou seja, antes do dilúvio. Um período em que os homens, as mulheres eram extremamente capazes, inteligentes, criativos, preenchidos de uma capacidade, de saúde física fora do comum. Basta você olhar esse texto que nós acabamos de ler, você vê que eles viviam, os homens e as mulheres do período antediluviano viviam quase 1000 anos. Olha que coisa impressionante. A gente nem consegue dimensionar isso, viver mais de 9 séculos, quase 1000 anos. A expectativa hoje aqui no Brasil gira em torno aí de 75 anos. E alguns pensam, eu já pensei também, puxa, se eu conseguir chegar ali aos 80 anos, aos 85, como seria bom. Mas isso não é nada, perto do antediluviano que vivia aí quase 1000 anos. Só que toda essa capacidade intelectual, toda essa capacidade criativa, todos esses recursos maravilhosos que eles possuíam, infelizmente, usaram tudo isso para desenvolverem cada vez mais coisas pecaminosas, imorais, corruptas, pecaminosas. Só que em meio a toda essa geração, Enoque se manteve fiel, se manteve constante no Senhor. E é interessante enfatizar que séculos depois, você percebe que Deus, ele decide aplicar um juízo sobre aquela geração. Porque aquela geração estava chegando num ponto que poderia comprometer o plano da salvação. E aí Deus chamou Noé para alertar o povo acerca do juízo, o dilúvio que estava para vir. Noé ficou 120 anos pregando, olha o dilúvio, vai chover, olha, vai inundar tudo. E ninguém nem aí para a mensagem. 120 anos. Ninguém daquela geração sensibilizou o seu coração para ouvir a advertência do Senhor. Com exceção de Noé, e claro, a sua família. E o resto você já conhece a história. Só que Enoque, vivendo em meio a essa geração, ele foi plenamente feliz na sua caminhada com Deus. Então, meu querido amigo, eu quero dizer para você que pela graça do Senhor, eu e você podemos sim caminhar com Deus. Podemos ter sucesso como Enoque teve no passado. Quando nós estudamos um pouco mais sobre Enoque, daquilo que nós encontramos na leitura inspirada a respeito dele, nós percebemos que ele foi um homem como qualquer um de nós. Ele tinha os seus problemas, as suas dificuldades, ele tinha os seus desafios, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos e filhas, tinha os seus amigos, tinha o seu trabalho. Porém, em todos os deveres da sua vida, Enoque foi fiel, ele foi constante, ele foi inabalável no Senhor. Quando eu olho para essa experiência, eu fico desejoso, meu Deus, me ajude, porque eu quero andar com o Senhor. Porque esse é o desejo também que Deus tem para cada um de nós. Então, queridos amigos, quero aqui compartilhar algumas dicas, porque você pode estar pensando aí, então como eu vou conseguir andar com Deus? Eu também quero andar com Deus. Algumas dicas, alguns princípios para nós crescermos nesse tema, para nós caminharmos com Deus, para a gente alcançar essa vida feliz, realizadora, que Deus tanto almeja e deseja para nós. Vou aqui compartilhar 3 dicas, 3 passos, 3 princípios, como você melhor entender, para nós andarmos conectados com Deus, como Enoque andou no passado. Primeira dica, anota aí, viu? Coloca aí no bloco de notas do seu celular, anota aí perto da sua Bíblia, fica à vontade, mas toma essas informações, essas lições para o nosso crescimento, para o seu crescimento, sem dúvida vai lhe ajudar muito nessa caminhada com o Senhor. Primeira dica, para andar com Deus é preciso afinidade com Ele. Pegou a palavra-chave é esta, afinidade. O coração de Enoque estava em harmonia com o coração de Deus, porque eles tinham afinidade. À medida que Enoque ia conhecendo a Deus, a sua fé ia se tornando cada vez mais forte, e o seu amor por Deus cada vez mais ardente. Tudo isso porque ele buscou afinidade com o Senhor.
Afinidade pode significar muitas coisas: sintonia, simpatia, semelhança. Eu gosto mais da definição do profeta Amós, quando ele diz lá no capítulo 3, verso 3 do seu livro: andarão dois juntos se ambos tiverem algo em comum? Duas pessoas só andarão juntas se tiverem coisas em comum. Ou seja, afinidade. Afinidade significa coisas em comum. Em termos de princípios, objetivos, planos, valores, crença. Por exemplo, pensa na sua rede de amigos. Não estou falando dos seus amigos do Facebook e nem do Instagram. Estou falando dos seus amigos de verdade. Aqueles amigos que são sintonizados contigo, que são afinados com você. É de se contar nos dedos de uma mão os verdadeiros amigos que têm afinidade, coisas em comum com a gente. Agora, para você que é solteiro, será que tem algum solteiro aqui nos acompanhando? Você que está aí pelo canal do YouTube ou do Facebook, se é solteiro, diga eu aí para a galera te ver. Quem sabe agora é o momento. Você nesta semana jovem vai sair comprometido em nome de Jesus com alguém. Então você, já ouvi glória a Deus daqui. Então, se este é o momento, coloca aí, sou solteiro, para se tornar conhecido, já começa por aí. Então você que é solteiro, está pensando em namorar, está pensando em encontrar uma pessoa para casar. Você não sai por aí procurando de qualquer jeito. A primeira pessoa que aparecer, eu vou namorar, vou casar com ela. Eu sei que tem muita gente maluca pelo mundo, mas se você tem um pouco de discernimento, um pouco de filtro de sabedoria, você vai procurar uma pessoa que seja identificada com você, que tenha afinidade com você em termos da sua fé, dos seus princípios, dos seus valores. Com certeza. Essa conversa de que os opostos se atraem é lá na física, viu? Na vida real, é a afinidade que está em jogo, é o que vale a pena. Então você está de olho naquela garota? Você que é super organizado, gosta de tudo no seu lugar, dentro de casa? Está de olho nela? Então vai lá na casa dela, sem que ela saiba, combina com a mãe dela, mas não deixa ela saber, e pede para ver o quarto dela. Porque do jeito que for o quarto dela, você já vai imaginar como vai ser a sua casa quando casar com essa jovem. Então pensa bem, avalia bem. Você, garota, está olhando para aquele rapaz, está de olho naquele jovem? Então, você que está de olho naquele rapaz, quer ser bem tratada, respeitada, então olha, observa como ele trata os pais, como ele trata a mãe dele, como ele trata o pai dele. Porque aí você vai ter uma ideia de como você vai ser tratada quando ele casar com você. Porque quando a gente casa, pode ter certeza disso, eu estou casado há 11 anos, tudo que tem de bom e de ruim no namoro se amplifica no relacionamento marital. Então fica ligado, fica esperto, para você não errar nessa direção. Procure uma pessoa que seja afinada, que seja identificada com você, na sua fé, nos seus princípios, nos seus valores. Eu vou até abrir agora um spoiler aqui. Eu vou adiantar aqui um negócio. Você que vai nos acompanhar ao longo desses dias na semana, na terça-feira, eu vou falar sobre relacionamentos, tanto para os solteiros quanto para os casados. Então anota aí na tua agenda, terça-feira, imperdível. Vou gastar um tempão aqui para a gente amadurecer muitas coisas de Deus para a vida do relacionamento, seja para o solteiro, como também para o casado. Não vou falar muito aqui porque a proposta é outra hoje. Então se você está procurando alguém, vai procurar uma pessoa que tenha coisas em comum com você. Aí você vai certamente se realizar, vai ser mais feliz. Então se eu desejo caminhar com Deus, se eu desejo viver uma caminhada bem-sucedida com o Senhor, eu tenho que procurar, claro, ter coisas em comum com Ele. Eu tenho que procurar desenvolver afinidade com Ele. Os meus princípios devem ser os princípios dEle. Os meus sonhos e planos devem estar de acordo com os sonhos e planos dEle. Como é que eu quero desenvolver afinidade com Deus se eu estou com um pé fora e um pé dentro? Não tem como construir uma afinidade saudável com o Senhor desse jeito. Como é que eu vou construir uma afinidade com Deus se pela manhã eu venho adorar, tenho aquela aparência de santidade, mas à noite eu vou lá curtir as baladas do mundo, eu vou lá, enfim, curtir os vícios pecaminosos? É difícil desenvolver afinidade desse jeito. Como é que eu vou desenvolver afinidade com Deus se eu professo ser um cristão, mas eu fico lá nas redes sociais defendendo ideias humanistas e antibíblicas?
não ajuda, não constrói no processo de afinidade com o Senhor. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, meu precioso, valoroso jovem que está aqui nos acompanhando, pense no desejo que Deus tem de querer caminhar contigo. Enoque, ele viveu essa experiência, ele foi bem sucedido. À medida que ele foi caminhando com o Senhor, à medida que ele foi caminhando verdadeiramente com Deus, a sua vida foi sendo transformada, o seu caráter foi sendo moldado. Consequentemente, o céu se tornou algo desejoso, apaixonante para ele. A volta de Jesus, quando a gente anda com ele, se torna uma grande expectativa. E a gente vai vivendo o hoje, o agora, com o nosso coração na eternidade. Tudo isso porque eu aprendi a desenvolver afinidade com o Senhor. Então vamos trilhar por esse caminho. Vamos buscar ter coisas em comum com Deus. É o primeiro passo para a gente andar com Ele de forma bem-sucedida. Segundo passo. Falei que são 3. Primeiro, afinidade. Segundo, se você deseja andar com Deus, como Enoque andou no passado, o segundo passo que nós temos que trilhar é o caminho da humildade. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, ele disse: sem mim, nada podeis, completa aí, fazer. Enoque, ele entendia muito bem essa realidade. Embora isso tenha sido escrito por João muitos séculos, milênios depois, ele já entendia muito bem essa verdade, que sem Deus ele não conseguiria nada. E à medida que ele ia caminhando com Deus, ele olhava para si mesmo e ele pensava: nossa, como eu sou débil, como eu sou fraco, como eu preciso de Deus para vencer na vida, em meio a essa geração perversa, corrupta que eu estou vivendo. E à medida que ele ia se relacionando com Deus, ele ia entendendo o quão dependente ele precisava ser do Senhor para alcançar as vitórias, para alcançar a plena conformidade com o maravilhoso propósito que o Senhor tinha para a vida dele. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a trilhar pelo caminho da humildade. A pessoa humilde não é aquela que se acha pior do que os outros. Isso é um complexado. O humilde de verdade é aquela pessoa que tem a vida com Cristo, que ao invés de confiar em si mesmo, confia nele. Isso é humildade, é dependência. A mesma coisa acontece conosco. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, quanto mais caminharmos com Ele, mais nós enxergaremos as nossas fragilidades. E nós veremos o quanto nós precisamos de Deus para vencer na vida. Eu me lembro que, quando eu fui missionário lá no Japão, eu tive ali a oportunidade de conhecer muitos jovens nesse processo de evangelização. E eu me recordo que, de tantos jovens que tive ali a oportunidade de trabalhar, eu conheci um que chegou para mim e falou assim: Jefferson, é impossível servir a Deus, porque Deus pede muitas coisas impossíveis para a gente. Aí eu olhei para ele e, curioso, eu perguntei: mas por que você está falando isso? Por que você acha que Deus pede coisas impossíveis para a gente? Aí ele: olha, por exemplo, eu aprendi aí com vocês que nós temos que ter pureza sexual, que a gente tem que se guardar para o casamento, porque o sexo é um presente de Deus para ser usufruído no casamento. Mas eu não concordo com isso. Deus pede algo muito impossível para a gente realizar, porque sexo, no meu ponto de vista, ele falando, é como beber água e se alimentar, é uma necessidade fisiológica. Aí eu olhei para ele e perguntei: você acha mesmo? Acho. Não tem como ser fiel a Deus nesse sentido. Aí eu falei: peraí, vamos raciocinar aqui. Você está dizendo que sexo é a mesma necessidade de beber água e se alimentar. Correto? É isso que você está falando? Ele: é isso. Então vamos lá. Uma pessoa, ela pode ficar de 6 a 8 dias sem beber água. Depois disso, o organismo não aguenta, o indivíduo morre de sede. Uma pessoa pode ficar 40, 44 dias sem comer, sem se alimentar. Mas depois disso, o organismo também não resiste, não aguenta e o indivíduo morre de fome. Agora eu te pergunto, você já viu ou já ouviu alguém que morreu por falta de sexo? Fala para mim. Aí ele olhou assim para mim com aquela cara de interrogação. Ele: pensando bem aqui, eu não estou lembrando.
Falei, imagina, você passa ali numa casa funerária. Você curioso, chega lá perto e pergunta, ei, morreu de quê? Ah, o coitado, morreu por falta de sexo. Não aguentou vários dias, o coração explodiu. Você já viu uma coisa dessa? Ele não, nunca vi. Eu já vi morrer por causa do sexo, mas pela falta dele, não. Então, como você pode dizer uma coisa dessa? Que Deus pede coisas impossíveis? Não tem como afirmar uma coisa dessa. Às vezes nos falta um pouco de humildade. Um dos grandes problemas que nos impede de sermos humildes em nossa caminhada com Deus é o que chamamos de eu. Essa natureza impregnada em nós que denominamos eu. Eu penso, eu acho, eu creio, é o meu ponto de vista, é a minha verdade. Então essas são expressões que rotineiramente nós usamos para tentar justificar os nossos pecados. Essas expressões do eu usamos de forma cotidiana para justificar uma vida distante das Escrituras. Muitos estão por aí tentando criar um evangelho de açúcar, porque é mais conveniente à sua consciência. Mas eu te convido, meu querido amigo, minha querida amiga, valoroso jovem que está aqui nos acompanhando, eu te convido nesta manhã a ter humildade com a palavra de Deus, a ter humildade com a vontade de Deus. Procure o evangelho bíblico que mata o seu eu. Não se esqueça que Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Temos que trilhar por esse caminho da humildade. O remédio para o coração orgulhoso e egoísta é a humildade. Enoque, ele aprendeu muito bem isso. E por isso a sua vida foi de um crescimento contínuo na vida com Deus. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu penso, é o que o Senhor diz. Quem sou eu? Quem sou eu? Uma mera criatura pecadora, débil, falha, porque eu sou assim. Quem sou eu para querer dizer alguma coisa em termos da vontade do soberano Deus, o nosso Deus Criador? Eu, uma criatura limitada, finita, que não consigo enxergar a realidade por trás da realidade. Como posso querer questionar um Deus todo-poderoso, onisciente? Ele é Deus, Ele é o especialista, Ele sabe por onde eu devo ser guiado, levado. Confie nisso. Trilhe pelo caminho da humildade, a dependência com Deus nessa caminhada, e você também será bem-sucedido como Enoque foi no passado. Primeira dica para andar com Deus, afinidade. Segunda dica, humildade. Terceira e última dica, quer andar com Deus como Enoque foi também pleno no passado? Eu e você precisamos ter muito cuidado com o pecado. O pecado é uma desgraça para todos nós que desejamos caminhar com Deus. Enoque, ele sentia-se angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios em sua geração. E temendo que a deslealdade deles e a vida de pecado deles o influenciasse ao pecado, ele evitava associação com aquelas más amizades. Ele evitava associação com pessoas que pudessem lhe influenciar ao pecado. Enoque foi um destemido reprovador do pecado. Por isso, meu querido jovem, eu olho para você nesse instante e digo, cuidado com o pecado. O pecado, ele é muito perigoso. Ele é como um câncer que vai se propagando na nossa alma e pouco a pouco vai minando a nossa vitalidade espiritual, o nosso vigor físico, vai destruindo a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, a nossa relação com os filhos e especialmente destruindo a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus. O pecado, ele provoca um abismo na nossa caminhada com Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado com o pecado. Não ceda nem 1 milímetro sequer ao pecado, porque se você ceder 1 milímetro, logo logo ele vai tomar 1 quilômetro. Não se esqueça que o pecado, que nesse processo da vida, a vida te forma, a educação te informa, o pecado nos deforma, mas só Jesus nos transforma. Não se esqueça disso. Se há pecado acalentado na minha e na sua vida, esse é o momento para a gente olhar para Deus e suplicar a Ele o seu perdão. Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, esses pecados que só você e Deus sabem.
Peça a Deus ajuda para que você possa vencer. Porque nós temos diante de nós um Deus maravilhoso que nos ama, que está com os braços abertos, esperando a nossa confissão, o nosso arrependimento, para nos dar as suas mãos, para juntos continuarmos essa caminhada. É claro que nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, que irá nos acompanhar até o dia da glorificação, quando Cristo voltar. Mas eu e você podemos viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, se nós buscarmos as forças da onipotência, se nós permitirmos a influência guiadora do Espírito Santo no nosso viver. Não pense que eu fui longe demais, Deus não pode me amar, me perdoar. Isso é o ideal diabólico, isso não existe na palavra de Deus. Lá nós encontramos um Cristo que diz que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, toda injustiça. Santidade, amigos, é fácil de fingir, mas é difícil de alcançar. Mas não é impossível. Viver em santidade é fazer de Jesus o melhor amigo da vida. É andar com Ele todos os dias com o auxílio das Escrituras. Ande com Jesus e tenha a sua Bíblia ao seu lado. Santidade é dar mais importância a Ele do que qualquer outra coisa na vida. Experimente isso. Experimente isso de verdade. Veja Enoque. Enoque escolheu a Deus. Deus tornou-se o seu melhor amigo. E Deus lhe deu a suprema demonstração da sua graça. Levou Enoque para morar com ele. Olha que privilégio, olha que bênção. Porque Deus deseja tanto andar com a gente? Porque Ele também quer nos levar para o céu. Ele quer andar conosco todos os dias, de mãos dadas. Porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E Ele quer nos levar para curtir toda uma eternidade que Ele está preparando para a gente. Por favor, meu querido amigo, ouça a voz do Senhor nesta manhã e deixe que Ele trabalhe na sua vida. Não permita que nada impeça você de viver as alegrias que só Ele pode oferecer. Eu me lembro de um dia, pastoreava um distrito. Chegando naquele distrito, eu pensei, vou fazer uma conferência bíblica naquele local. Cheguei para a igreja e falei, olha gente, quero fazer aqui um projeto de evangelismo, 2 meses, já começando o nosso projeto, e 20 noites, concluindo esse projeto, 20 noites de conferência bíblica. A igreja apoiou, aí eu perguntei, olha, quem tiver pai, mãe, filho, filha, vizinho, qualquer interessado, ou até mesmo aqueles que já se afastaram, passe para mim os contatos que eu quero visitar ao longo desse período, para a gente convidar para participar conosco ao longo desta conferência. Terminando aquele culto, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu gostaria muito que o senhor visitasse a minha filha. Olha, a minha filha, ela cresceu na igreja, foi uma aventureira, foi uma desbravadora, líder de jovens, mas infelizmente, pastor, um dia ela se vislumbrou com as luzes deste mundo, com os barulhos deste mundo, e saiu dos caminhos de Deus, deixou de andar conectada com Cristo. E já faz 5 anos, pastor, que ela está envolvida no mundo de trevas, se envolveu com más amizades, tem praticado coisas horríveis. Por favor, pastor, visite ela. Aí eu, não, irmã, pode contar comigo, me passa aqui o seu contato, que eu vou entrar, vou ligar para a senhora e nós vamos combinar um dia de visita. Ela, não, pastor, faz o seguinte, eu entro em contato com o senhor, quando ela aparecer lá em casa eu te aviso. Aí eu perguntei, mas ela não mora com a senhora? Não, ela mora em casa, é porque é difícil a gente saber quando ela vai aparecer. Então, quando ela aparecer, aí eu entro em contato. Eu, tudo bem, irmã. A irmã saiu, aí chegou um irmãozinho, aí ele, pastor, você vai mesmo visitar essa menina, essa jovem? Eu falei, claro que eu vou visitar, eu já combinei aqui, por quê? Tem algum problema? Pastor, essa menina é barra pesada, está envolvida aqui na criminalidade aqui do bairro. Aí eu falei, então o senhor vai comigo. Ele falou, não, tenho medo dela, pastor, não vou lá não. Aí eu falei, vai me deixar sozinho? Pastor, vai o senhor e o anjo, e orar para o senhor aí para não acontecer nada de mal. E aquilo me preocupou, eu não sabia que o terreno era tão perigoso assim. Os dias passaram, um dia o telefone tocou, aquela mãe. Eu atendi, ela falou, pastor, ela acabou de chegar em casa. Já fazia 1 semana que ela não aparecia. É o momento, venha. Aí eu deixei tudo o que estava fazendo
e corri para aquela casa. A irmã me recebeu, me acomodou ali no sofá da casa, e aí ela começou a conversar um pouco comigo. Ela falou: vou chamar a minha filha para conversar com o senhor. Era um sobrado, e ali debaixo mesmo da sala a mãe gritou: fulana, o pastor está aqui, quer falar com você, desce aí. E ficamos ali aguardando. Passaram-se alguns poucos minutos, ela não desceu, não respondeu nada. E aí a mãe de novo gritou, lá da escada: fulana, o pastor está aqui, quer falar com você, desça, menina. Aí ela respondeu: eu não quero falar com pastor nenhum, manda ele embora daqui, senão eu vou encher ele de bala. Aí na hora eu me levantei do sofá. A irmã: como é que é, menina, desça aqui agora. Eu falei: não, irmã, calma. Calma. Você viu o que ela falou? Ela vai encher o pastor de bala, e com certeza não é doce, né? Ela: não, pastor, ela não pode falar assim não. Calma, ela acabou de chegar, não está num dia bom, vai saber por onde ela passou, vamos respeitar o momento dela. Mas pastor, a gente não sabe uma outra oportunidade. Não, irmã, vamos confiar em Deus. E eu morrendo de medo. E aí eu fui embora daquela casa, todo trêmulo, com medo de tomar um tiro pelas costas. E os dias se passaram, e eu visitando as pessoas. E um dia, no meio da rua, encontrei aquela irmã e uma jovem do lado dela. Eu pensei: será que é essa? E como ela estava mal encarada, assim, eu pensei: está parecendo. Já fiz o pré-julgamento, né? E aí encontrei a irmã. Oi, irmã, tudo bem? Oi, pastor, está visitando o povo aí? Eu estou visitando os interessados, convidar para a nossa conferência, está perto de começar. E quem é esta jovem? Ela é mal encarada, assim, olhando para mim com cara feia. Essa é a minha filha, pastor, que naquele dia a gente tentou fazer uma visita e não deu certo. Aí eu olhei para ela assim, né, quase que querendo baixar os olhos, que ela era intimidadora. Eu falei: olha, eu sei que você não quer papo comigo, mas eu queria fazer um convite para você. Nós vamos começar um programa de evangelismo. Como você já foi da igreja, você sabe muito bem como funciona. Vai ser uma programação muito dinâmica, muito legal, muito divertida. Eu estarei pregando todas as noites. Eu queria muito que você fosse pelo menos um dia lá. E olha, quero fazer um combinado contigo. Se você for uma noite e não gostar, fique à vontade. Eu não vou mais te incomodar, não vou mais te importunar, não vou te convidar mais para ir para a igreja. Pode ficar tranquila. Tá bom? Ela não respondeu nem que sim, nem que não. Eu segui o meu caminho e elas saíram. Começamos a série de evangelismo. Eram 20 noites. Primeira noite, segunda noite, terceira noite eu estou pregando, como eu estou aqui pregando para vocês. E aí de repente, no início da mensagem, entra aquela jovem, toda encapuzada, não queria, né, ser vista, toda discreta, sentou no último banco da igreja. Aí eu olhei e percebi que se tratava dela. E naquela hora, enquanto eu pregava, eu orei no meu consciente: Senhor, me abençoa aqui agora com o poder do Espírito Santo. Me dá o poder da palavra de Alejandro Bulhon, Luiz Gonçalves, ó Pai, porque eu preciso ser usado para alcançar o coração dessa menina. E Deus foi usando. Deus foi trabalhando. E eu percebi que à medida que eu ia falando, que eu ia apelando, aquela garota, ela demonstrava assim um incômodo, um desconforto. Era um grande conflito na vida dela. Fechei os olhos após o apelo. E quando abri os olhos, ela não estava mais lá, já tinha saído. E eu fiquei pensando: será que ela gostou? Será que ela não gostou? Vamos saber amanhã se ela vai voltar. Chegou o dia seguinte, ela não apareceu. Aí eu pensei: poxa, ela não gostou do sermão, não gostou do pastor, não gostou da mensagem. E claro, a gente continuou o trabalho. Só que na noite seguinte, ela apareceu novamente no mesmo contexto. Já no início da mensagem, capuzada, sentou no último banco. E eu falando, pregando, e ela ali sendo incomodada pelo Espírito Santo. Você via a luta, o conflito nos olhos dela. Fui orar após o apelo e mais uma vez ela já não estava mais. E ela veio na noite seguinte, e sempre saía no momento da oração. Até que um dia ela ficou após a oração. E a gente, como de costume, foi se despedir das pessoas. Ela foi uma das primeiras porque já queria sair. E eu falei para ela: olha, eu estou muito feliz porque você está vindo, porque você está participando desta série. E eu imagino como o céu está muito contente de ver você aqui. E aí eu falei:
agora, pensando, né? Agora ela está desarmada, literalmente, né? Eu posso te visitar amanhã, poderíamos conversar, bater um papo. Ela concordou. E aí, no dia seguinte, estive na casa dela, a mãe dela estava junto. Sentei com ela e joguei duro, porque era uma ex-adventista, cresceu na igreja, sabia muita coisa. Eu olhei para ela e falei, olha, você não pode continuar vivendo essa vida, agora mais cheio de coragem, né? Você não pode continuar vivendo essa vida de trevas que você está vivendo. Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para você. Nós estamos aí perto de concluir a nossa conferência. Nós vamos ter uma grande festa batismal e chegou o seu momento de ser batizada. Permita que Deus trabalhe em você. E ela começou a chorar e falou, olha pastor, eu fiz muitas coisas erradas, eu pratico muitas coisas horríveis. O senhor não tem ideia das coisas que eu já fiz. Deus nunca vai me amar, Deus nunca vai me perdoar. Eu sou tão suja, tão imoral. Eu olhei para ela e falei, olha, não pensa desse jeito. Esse não é o ideal bíblico. O Evangelho nos ensina um Deus que está com os braços abertos, que está à disposição para nos alcançar, que está à disposição para nos salvar. Então acredite, porque Deus pode tirar você de onde você está. Aí eu falei, você não vai se batizar? Pensa nisso, falta alguns dias. Ela, pastor, eu não posso batizar ainda. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. E ali oramos com ela, com aquela mãe, e continuamos o nosso programa. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, ela estava no seu quarto, no seu grande conflito. O diabo apareceu para ela. Ela disse um vulto todo preto. E começou a falar para ela assim, você não vai se entregar a Jesus. Não quero você naquela igreja, você pertence a mim. E tem mais, se você se batizar, eu vou matar você. Evidentemente que ela ficou perturbada, amedrontada. E a mãe me ligou na manhã seguinte e falou, pastor, corre para cá. Minha filha está em prantos. O diabo veio aqui e atormentou a vida dela. Eu corri para lá. E eu falei, menina, o que você está fazendo? Não perca mais a oportunidade. Aproveite essa chance que Deus está dando para você. Ela falou, pastor, o diabo disse que vai me matar se eu me batizar, se eu entregar minha vida a Cristo. Eu olhei para ela e falei, se você se batizar e morrer, pelo menos você vai morrer salva. Agora, se você continuar nesta vida, neste mundo de trevas e criminalidade que você está vivendo, você vai morrer perdida. O que você quer para a sua vida? Salvação ou perdição? Alegria ou a tristeza da morte eterna? Entenda que o poder de Deus é um poder imensurável. O poder do diabo é um poder michuruca perto do poder de Deus. E o diabo e Deus tem poder para quebrar todas as correntes de Satanás na minha e na sua vida. Vamos se batizar? Falei para ela. Ela, não, pastor, ainda não, eu estou com medo, eu tenho que pensar. Falei, não pense, se entregue. Chegou finalmente o dia, o último dia do evangelismo, uma festa batismal. Ela estava lá. Fiz o apelo, mas ela não veio. Terminamos a programação, nos despedimos de todos. E ela continuou sentada no banco da igreja, chorando, sendo consolada pela sua mãe. Cheguei para ela e falei, como Jesus perguntou, mulher, por que choras? Ela, pastor, eu preciso me entregar, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Eu falei, se entregue para Deus. Essa é a última chance. O tanque ainda não foi esvaziado. Quer se batizar agora? Ela, mas como assim, pastor? Todo mundo já foi embora. O programa já acabou. Eu falei, o programa já acabou, mas a salvação continua. A graça de Deus continua à sua disposição. Ela olhou para mim e falou, pastor, o senhor é louco. Eu falei, eu sou um louco por Jesus e quero que você também se torne uma louca por Cristo. Topa esse desafio, vem, se entrega e deixa Deus cuidar. Eu estou para conhecer alguém que confiou em Deus e foi decepcionado, e eu tenho absoluta convicção de que você não será a primeira.
E naquele momento, entrei no tanque com aquela jovem, acompanhada da mãe dela e alguns poucos membros que ali estavam, e fiz o batismo. A vitória de Cristo na vida daquela menina, que estava desconectada dos caminhos de Deus, que estava andando num caminho muito distante do plano maravilhoso que Deus tinha para ela. Aquela jovem acordou para a vida e entendeu que sucesso só caminhando com Deus, felicidade, realização, salvação só caminhando com Cristo Jesus. Meu querido jovem, meu querido amigo, não existe fidelidade plena sem ter a consagração a Deus. A vitória, entenda isso, é o resultado da nossa dependência com Deus. Caminhar sem Deus é caminhar em direção ao abismo. Por isso, você que está me acompanhando, você que está aqui me assistindo no início dessa semana jovem, que estaremos todos os dias com mensagens maravilhosas de Deus para você, não dê mais nenhum passo em direção ao abismo. Decida nesta manhã se abraçar com Jesus, não importa onde você esteja, porque Deus quer te alcançar, Deus quer te perdoar, Deus quer te transformar, Deus quer ter uma caminhada plena, feliz, porque Ele quer te levar para o céu. Andar com Deus é andar em afinidade com Ele, ter coisas em comum com Ele. Andar com Deus é ser submisso à vontade dEle, é ter essa postura humilde, entendendo que Ele é Deus. Eu sou o seu filho, que eu me permito ser conduzido. Andar com Deus é buscar uma vida de consagração diária, uma vida de santidade. Esses são os alimentos que vão nos manter de pé nas batalhas espirituais. Nós estamos envolvidos nessa luta diária, nós estamos envolvidos neste grande conflito. Forças poderosas estão disputando o controle das nossas vidas, das nossas mentes. Não dê mais nenhum passo para o diabo na sua vida. Permita que Deus triunfe. Caminhe com Deus, ande com Deus, e assim eu tenho absoluta certeza de que você será feliz. Jovem, amigo, minha amiga, acorda para a vida. Vem para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé e da vida. Vem, Ele está te esperando para caminhar com Ele e viver alegrias que só Ele pode oferecer. Nós teremos agora uma mensagem musical, e enquanto nós ouvirmos esta canção, eu quero que você, aí onde você está, no seu apartamento, na sua casa, quem sabe sentado no sofá, quem sabe viajando e ouvindo esta mensagem, olhe para Deus e peça: Senhor, me ajude. Eu quero caminhar contigo como Enoque caminhou no passado, porque eu também quero ir para o céu. Eu quero ser fiel a Ti, constante, inabalável, em meio a essa geração perversa, corrupta que eu vivo. Me ajuda, Senhor. Enquanto você ouvir essa canção, busque a Deus em oração, e você vai ver as coisas começarem a acontecer na sua existência, na sua história. Eu já sofri na minha vida, qual ave sem ninho, procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém podia ouvir. Senhor, eu perguntei por quê. Custei a entender que as provações da minha vida provém de todo mal que neste mundo habita.
ou sabe, só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão pra tudo entender. É preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus. Quando as sombras do mal bater a porta, vem. É preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois dessa angústia vem a paz. E através do sofrer que eu tô com a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois enfim a tristeza findará, e ao final todo pranto Ele enxugará. Amém. Você que tomou essa decisão especial, se coloque em pé onde você estiver, para se entregar agora de vez nos braços de Jesus, para começar uma caminhada verdadeira, honesta, sincera com Ele. Mas pastor, e se eu cair, se eu desanimar? Não se preocupa, ninguém vai se perder porque caiu. Vão se perder aqueles que, tendo caído, não tentaram se reerguer para continuar a caminhada com Jesus. Então feche seus olhos nesse instante. Vou pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, para que te fortaleça em meio às suas necessidades dessa caminhada, para que juntos cheguemos na eternidade. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos especiais que vivenciamos neste santo lugar. Obrigado, ó Pai, porque abrimos a Tua Palavra e através da experiência de Enoque nós aprendemos lições importantíssimas para o nosso crescimento, para a nossa vida cristã e espiritual. Por favor, Senhor, nos ajude para que possamos andar contigo todos os dias, como foi a caminhada de Enoque e de grandes homens e mulheres no passado e hoje em dia. Por favor, ó Pai, derrame sobre nós os recursos da onipotência. Derrame sobre nós a porção dobrada do Santo Espírito, para que a gente venha prevalecer nessa caminhada até o fim, até que Cristo volte, e a gente tenha a alegria de vivenciar toda essa eternidade maravilhosa que está sendo preparada para todos aqueles que amam a Jesus, que andam com Cristo. Por favor, Senhor, nos ajuda a desenvolver coisas em comuns contigo. Se tem alguma coisa nos atrapalhado em termos da sintonia que devemos ter com o Senhor, por favor, Senhor, nos ajude para que a gente venha renunciar todo esse mal, todas essas coisas que nos impedem de chegarmos a Ti. Por favor, ó Pai, nos ajude, se é o nosso problema não termos humildade e dependência de Ti, nos ajude para que a gente venha renunciar o nosso eu, para que a gente venha submeter a Tua Palavra, a Tua vontade que é pura, santa, agradável e perfeita. Por favor, ó Pai, se tem pecado acalentado na minha vida, se tem algum pecado que está criando um abismo nessa relação com o Senhor, produz em nós agora o arrependimento. Haja em nós confissão. Nos ajude, Senhor, nos lavando, nos purificando de toda injustiça, para que assim a gente venha viver as alegrias que só o Senhor pode oferecer. Repreende, ó Pai, o mal na vida dos Teus filhos. Por favor, ó Pai, liberta aquelas pessoas que estão vivendo nas garras de Satanás,
que lá no íntimo do seu ser sabe que precisa se entregar, mas não tem forças. Ó Pai, por favor, em teu nome, eu lhe suplico, derruba, destrua as correntes satânicas que possam envolver esse teu filho, essa tua filha, para que possa despertar, acordar para a vida e para a realidade maravilhosa que é servir a Cristo. Querido Pai, teremos uma semana aqui de muitos encontros. Encontros não com o pastor Jefferson, não com uma programação de altíssima qualidade, mas um encontro com a tua palavra. E nós suplicamos que o teu Santo Espírito nos desperte, nos ajude, para que esta semana seja um divisor de águas para a nossa vida, para a nossa salvação. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Essa é a nossa oração. E aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com vocês, mas lembrando que está só começando. Amanhã tem mais. A gente se encontra por aí. Um abraço. Fui.